Tem informação na voz de Wellington Barros. Pois não, Barros? Vitório, o presidente Lula afirmou que não pedirá apoio de partidos políticos para as eleições presidenciais de 2026 e disse estar confiante em sua possível reeleição. Abro aspas, eu não vou implorar para nenhum partido estar comigo. Vai estar comigo quem quiser estar comigo. Não sou daqueles que ficam tentando comprar deputado. Vai ficar comigo quem quiser ir para o outro lado que vá e que tenha sorte, porque nós temos certeza de uma coisa. A extrema-direita não voltará a governar esse país. Fecho aspas ao que declarou Lula em entrevista dada à TV Mirante do Maranhão durante visita à Imperatriz. O petista declarou que considera muito difícil ser derrotado no ano que vem. Abro aspas, se a gente brincar em serviço, a gente acaba dando para o adversário a chance de ganhar o que ele não tem hoje. O governo vai terminar muito bem. O Brasil está vivendo um momento excepcional, fecho aspas, ao que afirmou o presidente. Lula também criticou as pressões do PP e do União Brasil pela saída de dois ministros, do André Fufuca, do Esporte, e também do ministro Celso Sabino, do Turismo. Segundo ele, os dois permanecerão na base por vontade própria. Abro aspas, se as coisas estão dando certo, por que mexer? Por que essa pequenez de achar que atrapalhar um bom ministro que está fazendo um bom trabalho? Foi raiva? Foi inveja? Quando chegar a época das eleições, cada um vai para o canto que quiser. Fecho aspas ao que disse Lula. Fufuca acompanhou Lula em Imperatriz na entrega de 2.837 unidades do Minha Casa Minha Vida, investimento de mais de 350 milhões de reais, que irá beneficiar cerca de 11 mil pessoas. E durante o evento de entrega, ele reforçou o apoio ao presidente. Já o Celso Sabino, que chegou a entregar a carta de demissão, decidiu permanecer a pedido de Lula e disse na última semana que apoiará o petista onde quer que esteja. As cúpulas do PP e do União Brasil avaliam punições aos ministros que podem incluir a perda de comando dos diretórios estaduais no Maranhão e no Pará. Não consigo acreditar em ninguém dessa turma. Agora, o que eu sei é que o Fufuca é um super ministro do esporte. Fufuca é o ministro do esporte do Brasil. Você não se sente orgulhoso disso, Olavo? Não, o Fufuca veio para fufucar o esporte brasileiro. É um cara espetacular, realmente. A gente está muito bem representado com Fufuca. O menino, puta, que sobra. É piada pronta, né? Mas vamos lá. Essa convicção do Lula me chama um pouco a atenção. Lembrando que, na questão da anualidade, aquela história da lei, tem que entrar um ano antes em vigor, a norma, mudança de regra, aquela coisa toda, nós perdemos o time, um prazo, pelo menos da anualidade, para a implementação do voto impresso e contagem pública dos votos para o ano que vem. Acho que já fui claro no que penso. Essa forte convicção de que estou eleito, não importa de que lado você está, pode ir para lá, pode vir para cá, pode ficar no governo, pode ir embora, a extrema-direita não volta, é uma afirmação, ele não coloca dúvida sobre esse ponto, me faz crer que, de fato, essa ambição, essa loucura para que o projeto de implementação das urnas, com voto impresso e contagem pública dos votos, não acontecesse, deu certo. E logo depois disso, ou expirado o prazo dessa anualidade, chegam afirmações como essas. Aí vem as pesquisas, como o Silvio apontou, já reforçando que, de fato, o Lula é o cara, vai ser difícil bater o Lula. O Lula não importa, ele não precisa de ninguém para ser eleito. Não, ele precisa sim. Ele precisa do Supremo Tribunal Federal, como precisou para sair da cadeia. Porque, lembra, é um ex-presidiário. Porque o cara que foi porteiro e não é mais, é ex-porteiro. O cara que foi marido e não é mais, é ex-marido. O cara que foi presidiário não é mais, é ex-presidiário, não consigo chamar de outro jeito. Lembrando que ele contou com a ajuda do Supremo Tribunal Federal, senão não estaria ocupando a posição que ocupa hoje. Mas essa convicção vem junto para mim com o fato de que o projeto para a implantação do voto impresso e contagem pública dos votos perdeu o timing no Brasil, Olavo. E o projeto perde o timing porque tem um legislativo vendido. Quando o Lula diz que não sou do tipo que compra apoio, eu não vou pedir apoio. Não, Lula é o cara que compra apoio, sempre comprou apoio de deputados, sempre usou o seu projeto de poder para cooptar a máquina que hoje milita ao seu favor. E aí ele cita, Pitoli, o Fufuca, bem lembrado, Fufuca, o orgulho do Brasil, contém sarcasmo. Fufuca é duro. O ministro do esporte, Fufuca. Enfim, fala muito, né?
o Fufuca. Então, o Fufuca é ministro dos esportes. Então, o partido dele fala, Fufuca, sai, você tem que sair, você tem que dizer, não, vou ficar. Amigo ouvinte, 66% da grana do Ministério dos Esportes é gasto no Maranhão, estado de origem do Fufuca. Você acha que isso é republicano? Isso pode ser chamado de republicano? Claro que vai ficar, está fazendo a base, quer ser eleito, quer voto. Amigo ouvinte, o Sabino, que nós conversamos aqui na segunda-feira, permanece na condição de ministro porque a maioria da bancada do seu partido assinou uma carta de apoio porque esses deputados querem manter acesso ao governo, acesso ao ministério, estão interessados no legítimo interesse público, de jeito algum, é um interesse fisiológico, mas é assim, com base nesse interesse fisiológico, que o governo Lula se sustenta e está nesse momento, tudo é comprado, tudo é negociado com o nosso dinheiro. Silvio, ao mesmo tempo, eu tenho comigo que o Lula não é o querido do sistema. Lula não é o querido do sistema, mas era necessário estar na disputa em 2022 para justificar a derrota de Bolsonaro, porque Alckmin, com 5% dos votos em 2018, não teria essa possibilidade, mesmo porque ficou no ostracismo durante os 4 anos, né, da gestão do presidente Bolsonaro, e não teria força alguma para disputar uma eleição e vencer Bolsonaro, que tinha a máquina nas mãos e vinha fazendo um trabalho que deixou saudades. Diante disso, né, Lula, não sendo o querido do sistema, ao meu ver, essa convicção, ela pode ser aplicada de fato? Ninguém pode me vencer, não preciso de ninguém ao meu lado? Qual a tua avaliação, Silvio? Eu acho precoce, eu acho que o Lula está ali num salto alto, surfando nessa maré, que o Ministério da Propaganda e a propaganda que é feita também pela forma, eu diria que temos uma assessoria de imprensa informal nas emissoras de televisão, sobretudo na principal emissora de televisão aberta e seu canal a cabo no Brasil hoje. Mas também os portais de notícia, acabamos de citar aqui alguns dos maiores portais que hoje acordam batendo palma. O jornalismo de pompom que eles fazem nas emissoras de televisão, a torcida, favorece o Lula a pensar que ele já ganhou a eleição. A Janja deve cochichar no ouvido dele, olha, você está eleito, está todo mundo dizendo que você recuperou a popularidade em 15 dias, que o Trump agora vai ser seu melhor amigo. Bom, é um Brasil irreal, é uma maquiagem que na cabeça dele funciona. E o Lula está em comício, está em palanque, faz campanha desde o final da década de 1970, 76, 77, quando foi a última vez que ele trabalhou. Né? Ele deixa lá a metalúrgica Vilares e desde então ele nunca mais trabalhou. Ele sempre fez comício, já fez comício em velório, já fez comício em cemitério, até da ex-mulher dele, ele fez discurso quando a Marisa Letícia morreu. Bom, a partir daí, Pittori, ele dizer que eu não sou de comprar deputados é porque ele é um mentiroso contumaz. O Lula, ele mente e ele não se constrange mais com isso. Há muito tempo ele não tem constrangimento nenhum em falar mentiras para as pessoas. Acredita quem quer, compra quem quer. Mas ele dizer que não comprou votos, ele é o presidente de compra de votos. Tem uma ação penal 470, que ele é o sujeito oculto da ação penal do Mensalão, mas todos foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. A ação penal 470, o relator Joaquim Barbosa, ele elenca saques em Boca do Caixa, Banco Rural, Banco BMG, você falava de Brasília, caminhada até a torre, de Brasília ontem, o Banco Rural, e a agência ficava ali no Brasília Shopping, ali do lado, é onde os deputados iam sacar dinheiro vivo. Marcos Valério entrava com malas de dinheiro dentro do Congresso Nacional e pagava mensalão. A reforma da Previdência foi aprovada assim, a lei de falências foi aprovada assim, não sou eu que estou dizendo. Isso é ação penal 470. Depois, o esquema se sofisticou, com cifras muito maiores, e chegamos à casa dos bilhões com as empreiteiras e o petrolão. Portanto, é de uma desfaçatez ele dizer que não compra deputados, porque é só o que ele fez. A única cabeça dentro do PT que não quis, de primeira mão, dividir poder foi José Dirceu, quando era o chefe do time, o primeiro ministro da Casa Civil. E ele diz exatamente o pensamento de Dirceu, que foi condenado por isso, é porque era mais fácil pagar do que dividir poder. O PT não queria dividir poder, então compra voto.
Agora, dizer que o jogo já está jogado, eu acho que é parte desse Ministério da Propaganda em curso. Vitória, as coisas ainda podem mudar. Só um detalhe, você falava do Fufuca. Você sabe que ele é o Fufuquinha, porque o Fufuca é o pai dele. Fufuca Dantas, prefeito de Alto Alegre do Pindaré, que recebe dinheiro de emendas do deputado André Fufuca, que agora é ministro do esporte. Fufuca é o apelido do pai. Meu Deus. Dá para ficar pior. Não, eu me lembrei quando você falou, você é Flórida. Lembra que o cara falava, você é Flórida? Não, eu sou Floridinha. Flórida é meu pai. Lembra que os caras falavam disso? Sim, não sim, tinha essa aí? sim. Pô, Vitória é Flórida. Não, eu sou Floridinha. Flórida é meu pai. Eu estou usando uma palavra aqui para não ser deselegante, né? Não, você é um Fufuca, não, eu sou um Fufuquinha. Fufuca é meu pai. Puta orgulho, né? Mas vamos lá. Ô Barros, me traz a informação. Aliás, eu falei Marcos Valério, o senador me perdoe. Marcos Rogério, de Rondônia, claro. Prepare a informação, eu quero esse vídeo do Marcos Rogério agora, Edson. Enquanto a Verônica Carvalho Neri. Ô Pitori, faz uma fragrância, né? Com o nome Auriverde. Com certeza você venderia bastante. Eu só fico preocupado, Verônica, porque teria que ser uma fragrância jaula de jaguatirica. A fragrância daqui do estúdio, é isso? Do estúdio. Ah, tá, entendi. Esse melhor ritmo não. nosso, A fragrância da cozinha seria o quê? Hoje, almôndegas? Provavelmente. Frango frito? Frango frito, almôndegas. Fragrância da cozinha, Isso. by Wellington Barros. Como é que é? Não dá. Lá é triste. Não, mas aqui também, Pinguã. Fragrância de jaula de jaguatirica, o estúdio. O que você acha, Barros? Pode ser. Eu acho que vai assemelhar bastante, viu? Vai, não vai? Vai. Tem uma turma pé da vida comigo, descobrindo que o Pitori tem esse defeito, é corintiano, tem que ter um defeito, né? O outro dizendo assim, cuidado aí, não vai passar aí a fragrância e passar perto da mancha verde, hein? Todo mundo já preocupado aqui, com brincadeiras à parte. E com detalhe, eu fiz por um amigo. Teve um cidadão que falou, Pitori, para ganhar dinheiro vendendo coisa do Corinthians, eu não estou vendendo nada, amigo. Eu estou ajudando um amigo que lançou um produto que merece a nossa atenção. Né? Tá aí, a casadafiel.com.br, a fragrância da arena, né, que você pode ter aí contigo. Legal. Ô, Verônica, será que você gostaria de ter na sua casa uma fragrância de jaula de jaguatirica? Acho que não, né? Brincadeiras à parte, vamos lá. Para conhecer engenharia do crime. Engenharia do crime. Senador Marcos Rogério, PL de Rondônia, deu uma enquadrada num cidadão na CPMI, mas perceba a engenharia. Essa é a ideia. Aperta o play. Não sei qual nome se dá a essa transação, mas me parece estarmos diante de uma grande lavanderia. O senhor Fernando Cavalcante lá fora é o senhor ostentação, aqui é o senhor ocultação. Disse que identificou falhas na governança do escritório Nelson Williams e que foi o responsável por redefinir a governança do escritório. Disse em entrevista que cuidou do financeiro inteiro do escritório. Mas vamos lá, o senhor Fernando Cavalcante era funcionário do escritório e tinha salário. Mas disse aqui que a maior fatia dos recebimentos era proveniente de participação por clientes que levava. Ora, não é advogado. E a maior fatia do recebimento, dos proventos ou daquilo que era sua quota parte, era em relação a clientes que levava ao escritório. Me parece que nós estamos diante de uma organização que misturou dinheiro dos aposentados e dinheiro da jogatina. E eu vou explicar por que estou falando isso aqui. Pergunta a Vossa Senhoria, senhor Fernando Cavalcante, conhece essa aeronave? Conhece esse helicóptero? Já voou nele? Sabe se o senhor Nelson William voou nesse helicóptero? Já utilizou desse helicóptero? Não quer responder nem objetivamente olhando para a imagem? Vai vendo, Brasil. Esse helicóptero, senhor presidente, tem uma história. Esse helicóptero entra no Brasil, ele é importado. Ele entra no Brasil na casa dos 22 milhões de reais. Daqui a pouco, ele é comercializado por 24 milhões. Mais um pouco adiante, ele é comercializado por 24,5 milhões. E na quarta etapa tem uma sessão de uso. E aqui começa a entrar a história. Qual é a sessão de uso? Ele tem uma sessão de uso não onerosa ao senhor Nelson Williams. Essa sessão de uso demorou pouco tempo. Na sequência, há um distrato e uma venda, transferência de propriedade. Em 9/8 começou, de 24, em 25/10 de 2024, ele deixa de ser desse leasing e aí passa a pertencer definitivamente ao senhor Nelson Williams, advogados. Sabe por quanto, senhor presidente? 6 milhões de reais. Veja, todas as transações anteriores, na casa dos 22, 24, agora 6 milhões. Menos de 90 dias depois, esse mesmo avião, esse mesmo helicóptero, ele é comercializado, ele é vendido agora por 15 milhões de reais. Compra por 6 e vende por 15. Eu não sei qual nome se dá a essa transação, mas me parece
estarmos diante de uma grande lavanderia. Então, o modus operandi atribuído ao Dr. Nelson William e ao seu entorno, uso de empresas de fachada, contratos de comodatos, cessão de uso, arrendamento e laranjas para internalizar e esquentar recursos de operadores de apostas sediados no exterior, espelha a mesma engenharia que teria sido empregada por Maurício Camisotti no caso dos desvios do INSS. Há, inclusive, elementos de que a advocacia mantida pelo grupo, teria servido em parte como fachada para essa engrenagem. Tomo como exemplo o helicóptero PSREH, o Airbus E130-T2, cujo uso foi cedido ao Nelson Williams e depois comercializado. Comercializado para quem, senhoras e senhores? Atentai bem! PixBet. Conhecem? Olha lá, na asa do helicóptero, alguém conhece aquele símbolo que está ali? Alguém conhece o símbolo que está naquela imagem? É o X, mas é o X da PixBet. Ou seja, nós estamos diante de uma situação, senhor presidente, eu pergunto ao senhor Fernando Cavalcante, o cliente que Vossa Senhoria levou ao escritório Nelson Williams é a PixBet? Vossa Senhoria disse que teve uma grande fortuna que não queria declinar, ou foi outra empresa do ramo de jogatina? E aqui, senhor presidente, daqui a pouco nós vamos ter que fazer esse cruzamento, porque me parece estar sendo juntadas as duas coisas. O esquema de fraude aos aposentados e o esquema da jogatina que se usou de estruturas e de escritórios para praticar a lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Parabéns, senador Marcos Rogério, excelente exposição. Tenho certeza que quem está em casa nos assistindo hoje entendeu bem mais de todo esse esquema de desaparecimento do dinheiro que foi roubado da Previdência. Bom, aí parabéns ao Marcos Rogério, brilhante senador do estado de Rondônia. Deu para entender a engenharia do negócio, onde vai? A engenharia financeira do crime, ela é muito mais aprimorada, sofisticada do que a gente imagina. Não é o dinheiro que sai dali, sai daqui e entra no seu bolso aí. Não. Vai ali, pega um helicóptero, vende, compra por 22, paga 24, 24,5, daí compra por 6, vende por 15 e vai esquentando o dinheiro vai rodando. Enfim, nós não temos ideia. Nós que nascemos para trabalhar, nós que trabalhamos e produzimos, empreendemos todos os dias, a gente não tem ideia de onde isso chega e como isso chega. Agora, lembra de quando falaram de vamos regularizar as bets no Brasil? O Haddad veio com aquela história, precisamos regularizar, regulamentar as bets no Brasil. Lembra disso? A minha dúvida inicialmente foi, não era retórica e sem resposta até hoje. Minha dúvida era a seguinte: espera um pouquinho. Faz mais de 2 anos que os caras estão reinando no Brasil, lotando intervalo comercial de emissoras de rádio e de televisão, canais pagos. Toda hora tem bet A, bet B, bet C, enfim, toda hora tem bet anunciando, toda hora. Os caras ficaram reinando 2 anos e porrada, acho que até mais, sem ninguém questionar. E, de repente, vem um questionamento do Ministério da Fazenda, de Haddad. E minha pergunta foi, espera um pouquinho, por que vocês não questionaram desde o primeiro momento? O que deu, por exemplo, a CPI das bets? Deu aquela xarope lá, engolindo o microfone. O que mais que deu? Selfie de senador com quem ganhou dinheiro com a desgraça do outro. Por que naquele primeiro momento, 2 anos e tanto antes de quererem regularizar as bets, por que já não colocaram ponto final no início? É óbvio que eu vou te responder aqui. É óbvio. Ganharam muito dinheiro. Dinheiro para não discutir, dinheiro para não regulamentar, dinheiro para não colocar regra na mesa. É óbvio. Só que aí você começa a perceber o seguinte, espera um pouquinho. Então, em bets, tem dinheiro de aposentado e pensionista que foi roubado pelo escândalo? Olha isso, cara. Você entendeu o Brasil? A engenharia financeira é sofisticada. Eu vou te dar um exemplo. Tem um caso conhecido aí, ou não, aliás, acho que deveria ser muito mais explorado, que é, por exemplo, eu vou parar, não vou dar nomes, não vou dizer onde, quem é, acho que não é necessário. Para muitos isso pode sugerir uma resposta intuitiva.
gente que usa igreja para esquentar dinheiro. Tem ou não tem? Tem. Através do dízimo, através de empresas que não declaram imposto, que não pagam imposto. Vou contar um negócio aqui, um passarinho soprando aqui. Tem gente que esquenta dinheiro de rachadinha, na igreja. Na igreja. Como assim, Pitoli? Discorra sobre o tema. Vamos lá, conceitue. Vou te contar, como é que é. Eu assumo um cargo aí, prefeito, vereador, deputado, você escolhe. E vou contratando, vou empregando pessoas. Aí, como eu sou do governo, como eu tenho facilidade de acesso, como eu mando no negócio todo, eu tenho mais espaço. E chego para aquela pessoa e falo o seguinte: olha, você está contratado aqui, mas 10% do que você ganha precisa ser doado para essa igreja. Para essa igreja. Para trabalhos dessa igreja. Como se fosse um dízimo mesmo, ok? Ok. Como é que a polícia pega? Me diz. Como é que a polícia pega? Isso é engenharia financeira, amigo. Eu esquento dinheiro usando rachadinha para via dízimo encontrar um caminho legal para a grana. Você entendeu onde vai o negócio? Ô, louco, isso aí é simples. Não, isso é engenharia financeira. Engenharia financeira. Essa CPMI está conseguindo mexer com gente peixe bem grande. Por exemplo, outro dia até mencionei ele aqui ontem, um amigo querido Carlinhos. Carlinhos me mandou um vídeo sobre a história do Frei Chico. Já viu esse vídeo, Barros? A história, pingou o microfone do Barros, por gentileza. A história do Frei Chico, já viu? Não, ainda não. Não viu? Não. Eu vou te mandar. Aliás, eu vou disponibilizar para a audiência, não sei se o Luizão pode compartilhar, enfim, quem é o Frei Chico, irmão do Lula. Parece-me que amanhã tem gente do sindicato dele, o Sindinap, que deve ir à CPMI. Estão cercando o irmão do Lula. O Lula é o cabeça pensante, é quem lança o irmão para o sindicato, o irmão Luiz Inácio. Então, amigo, o negócio, se cavucar, vai encontrar cada coisa. Cada coisa. E ao senador Marcos Rogério, parabéns pelo trabalho. Teve também um outro vídeo de um extremista. Eu queria entender como é que uma pessoa dessa ainda não está na cadeia, não teve o perfil bloqueado, não teve busca e apreensão. Não sei se vocês viram esse vídeo, eu não vou nem mencionar o nome do cara, acho que vai aparecer no crédito, que pede o fuzilamento do presidente Bolsonaro e sua família. Vocês viram isso? Na hora que eu vi isso aí, eu falei, não é possível. Aí eu fui tentar ver agora, ele ainda não foi preso, ele ainda não teve os perfis censurados, ele ainda não teve busca e apreensão na sua casa, o que mostra que, de fato, o Chico e o Francisco são pessoas que são tratadas de uma forma muito diferente no Brasil. Aperta o play, edição. Eu sou da ideia de que nós deveríamos abrir uma exceção e colocar pena de morte e fuzilar de vez Bolsonaro e sua família. Porque assim, nós vamos ter paz nesse país. Enquanto esse cidadão continuar respirando na terra, mesmo que preso dentro da sua casa, emanando a sua energia pútrida, que instiga essa gente canalha, sem vergonha, mau caráter, bandidos de terno e gravata e com Bíblia debaixo do braço e que assumiram posições no Congresso Nacional. Nós temos que fazer uma revolução nesse país. Não dá. Estamos num ponto perigosíssimo. A instituição democrática do Congresso Nacional está tomada por bandidos, está tomada por pessoas que são terroristas e sequestradores da vida civil brasileira. Isso é inadmissível. Temos que partir para o pau, pessoal. Não dá para ficar só assistindo, comentando e fazendo hashtag nas redes sociais. Nós temos, enquanto povo, nos unir e agir contra essa gente. Temos que fazer algo já, para já. Povo nas ruas contra o
bolsonarismo do Congresso Nacional. E quem sabe colocarmos em votação para transformar o bolsonarismo, a devoção, a defesa dos ideais bolsonaristas, crime, como é o nazismo na Alemanha. Na Alemanha, se você fizer alguma menção, alguma honra ao nazismo, você sofre ações da lei. Temos que fazer isso com o bolsonarismo no Brasil. Vamos pegar essa ideia e levar adiante, pessoal? Vamos, seu estúpido. Deixa eu te falar um negócio. Eu defendo o ideal bolsonarista, eu defendo valores e princípios que talvez você não conheça. Deus, pátria, família, liberdade. Acho que palavras que não frequentam o seu vocabulário, né? Outra coisa, você defende bandido. Você defende Lula, você defende provavelmente a turminha que está todo mundo junto ali, né? Você defende isso. Então, veja, isso já nos diferencia. Você acha que tem que condenar, tem que se transformar em crime quem defende o ideal bolsonarista. Salvo engano, diante de todas as buscas e apreensões, toda a perseguição sofrida pelo presidente Bolsonaro, salvo engano, nenhum crime, nada de corrupção foi encontrado. Já do lado de quem você defende, ô bonitão, dá para imaginar, né? Lula foi condenado. Lavagem de dinheiro e corrupção. A condenação foi ratificada e ampliada em colegiado. Espera um pouquinho. Então defender Lula pode, defender corrupção pode, defender lavagem de dinheiro pode, é isso? Você está querendo dizer que eu preciso ser condenado porque você me classifica, né? Aqueles que apoiam Bolsonaro, vagabundos, bandidos, você vai classificando aí, adjetivando. Olha, vindo de você, para mim é um elogio. Agora, eu só queria entender como é que o que você propõe com relação à pena de morte e um paredão de fuzilamento para matar Bolsonaro e sua família, como isso ainda está nas redes sociais, como você ainda não está preso, como ainda não sofreu busca e apreensão e como o seu perfil ainda não foi suspenso. Eu queria entender. Veja, a Auriverde, eu estou enfrentando uma das sombras mais pesadas que já enfrentei. Amanhã, de volta a Bauru, eu vou pedir para o Luizão para que ele produza novamente aquela arte com relação aos gráficos, para te mostrar o tamanho da sombra que a gente está enfrentando. O tamanho da sombra que a gente está enfrentando. Eu vou te mostrar isso amanhã. Sabe por quê? Porque eu falo de anistia, porque eu falo de voto impresso e contagem pública dos votos, porque eu achei que aquela história do Google, das plataformas que censuraram ao longo do governo Biden, que a ordem que partiu dos Estados Unidos, que chegaria no Brasil. Só que não. Dancei. Veja, eu sou penalizado, eu sou punido com 45% da queda da audiência, eu sou penalizado com 45% da queda do meu faturamento, porque eu trato de anistia, voto impresso e contagem pública de votos, a Covid e o seu tratamento, enfim. A gente trata disso e é penalizado. A gente trata disso e é punido. E um cidadão que pede pena de morte para o presidente Bolsonaro, paredão de fuzilamento para ele e sua família, está aí, livre, leve e solto. Então o Chico é muito diferente do Francisco nesse Brasilzão de meu Deus. A hora que eu vi esse vídeo, você pode imaginar, primeiro nauseei, né, passei mal, e falei, a gente precisa mostrar. Por quê? Imagine o contrário. Algo com muito menor poder ofensivo foi feito por Daniel Silveira. Onde ele está? Agora no aberto. Preso no aberto. Já viu isso? No Brasil tem. E esse cidadão continua solto por quê? Isso não é flagrante perpétuo? Ele está ameaçando, sugerindo a morte de alguém. A gente vai agir ou não vai agir? Muito bem, Didi, chegando por aqui. Didi Red Pill todos os dias, passando pela Auriverde e também no canal Didi Red Pill, 7h30 da manhã, 4 da tarde, de segunda a domingo. Fala com a gente, meu rei. Bom, parece que a ficha da velha mídia começa a cair em relação a saber quem é de fato o Marco Rubio. Porque no primeiro momento estavam todos eufóricos, estavam todos radiantes, né?
Com a possibilidade desse encontro, Lula conseguiu quebrar o gelo. Lula é um gênio. O cara foi lá e dobrou o Donald Trump. O bolsonarismo acabou. Eduardo e Paulo já não servem mais para nada, porque agora Lula tem uma interlocução direta com Donald Trump. Pois é. Aí Trump vai e designa Marco Rubio para ser o seu negociador com o Brasil. E o que é que acontece? A ficha começou a cair. Agora eles já começam a perceber que Marco Rubio talvez não tenha sido a melhor das opções para negociar com os brasileiros. E eu digo isso porque a própria Faria Lima, os banqueiros brasileiros e também os seus homônimos de Wall Street já começam a reclamar do Marco Rubio como o interlocutor das negociações. Os banqueiros de Wall Street, segundo a revista Oeste, disseram o seguinte, abre aspas, um deles, falou o seguinte: parece que o Brasil não obteve nada com essa ligação, apenas palavras bonitas e platitudes, fecha aspas. Pois é, eu acho que é exatamente isso que aconteceu. Trump é bastante sedutor na hora de atrair as suas vítimas para o campo que ele quer trabalhar. E o campo que ele quer trabalhar é justamente lá na Casa Branca, uma reunião presencial, onde eu acredito que ele vai dizer algumas verdades inconvenientes para o Lula. Enfim, colocar o Marco Rubio como negociador, ele indica alguns recados para o Brasil. O primeiro é que não vai se tratar apenas de uma questão técnica, de números, meramente uma questão comercial, de números frios e de taxas e tarifas, etc. e tal. O Marco Rubio significa que, além disso, evidentemente, ele vai tratar sobre os temas que o governo brasileiro e o consórcio que governa o Brasil, que é o governo e o STF, não querem tratar, como, por exemplo, anistia ampla, geral e restrita, Bolsonaro reabilitado politicamente, vão querer falar do tema da liberdade de expressão no Brasil, vão querer falar também da perseguição às Big Techs, que é feita pela Suprema Corte, e, evidentemente, que o Marco Rubio sinaliza tudo isso que o consórcio brasileiro não quer comentar. E aí fica a pergunta, bom, se o Brasil não está disposto a realmente negociar, se o Brasil está disposto a impor a sua vontade, ou seja, só vou comentar sobre tarifa, só vou negociar sobre taxas, etc e tal, eu acho que vai começar muito mal, porque o Marco Rubio não é idiota, o Marco Rubio não é otário, sabe muito bem do que está passando no Brasil, perfeitamente, ele é muito bem assessorado sobre tudo o que acontece na América Latina de um modo geral e, especificamente no Brasil, ele sabe como é que a banda toca. Ele sabe que o Brasil é governado por um consórcio entre STF e também o Executivo, e ele não vai comer esse H de que são instituições independentes, que uma não pode mandar na outra. Lula não pode fazer nada em relação a isso, porque isso é um tema jurídico. Ele não vai cair nessa esparrela, porque ele não é menino. Então eu acredito que vai ser assim. Vamos negociar tarifas? Vamos. Mas vamos falar também dos assuntos que são bastante caros ao presidente Donald Trump e ao próprio Marco Rubio. Se o Brasil vai estar disposto a isso, eu não sei. Mas o que eu sei é que nem a Faria Lima e nem o Wall Street, que é a Faria Lima americana, ficaram muito felizes com o Marco Rubio, porque eles acham que o Marco Rubio será um pouco... será aquele homem que pode dificultar as negociações dos Estados Unidos com o Brasil. Você sabe que Faria Lima e Wall Street só pensam em números, só quer saber de ganhar dinheiro. Estão pouco se lixando se tem gente presa, estão pouco se danando se tem gente morta nas cadeias, se existem presos políticos. Eles não querem saber disso. Eles querem saber de grana, de números, tão somente. Só que eu acho que a escolha do Trump já deixou muito claro que não será apenas esse assunto que vai ser negociado, que vai ser colocado na mesa de negociações. O tempo dirá quem tem razão, mas você vê a Faria Lima chorando agora e o Wall Street também chorando, é um indício de que as coisas estão indo no caminho correto. É isso, meus amigos.
Eu vou ficando por aqui. Se inscrevam aí no meu canal Didi Red Pill. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Eu fui.